Olá, 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 pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo certinho. Para quem não me conhece, eu sou Igor Moncarzel, psicoterapeuta, e esse é meu quadro Lembretes, o quadro de meditações espirituais para lembrarmos o que de fato verdadeiramente importa nessa nossa vida. E estamos na nossa leitura, no nosso capítulo 7. Creio que 7. Estamos no nosso capítulo 7, refletindo e meditando sobre a bondade, como ser, um homem bom. Essa é a nossa meditação espiritual, desse pequeno livrinho, O Homem Bom, de Francisco Faúz. Então, aí a gente deve ter o quê? Talvez uns 10 capítulos a mais, até a gente terminar essa meditação sobre um homem bom, tá? Então, para quem quiser pegar a playlist, vá lá no meu YouTube, que é melhor, ok? Se você estiver assistindo aí pelo YouTube nessa gravação, tá? Pegue, tem a playlist toda certinha, aí você pode acompanhar com calma. O ideal é que você esteja sempre aqui às 8h18 da manhã comigo, ao vivo, participando e meditando sobre o tema. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a mesquinharia e a sua, em relação à bondade, tá? Então vamos fazer a leitura aqui e a gente vai meditar sobre a mesquinhez, beleza? Quem que me segue, quem é seguidor raiz, eu canso de falar de mesquinharia. Nossa, eu falo de mesquinharia demais em relação ao amor. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à leitura e aí eu vou fazendo meus apontamentos. Devemos acrescentar ainda alguns traços a essas qualidades que desenham o retrato do homem bom. É evidente que ser bom não significa ser impecável. De novo, é evidente que ser bom não significa impecável. Quando o jovem rico do Evangelho se atirou aos pés de Cristo, perguntando-lhe com os olhos a brilhar: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Somente Deus possui a perfeição sem defeito em plenitude. Os homens somos todos falíveis, e os nossos melhores esforços e qualidades vão sempre acompanhados pelos contrapontos dos erros, pecados e misérias. Seria, pois, uma ilusão imaginar que o homem, de uma só peça que acabamos de retratar, não tivesse fissuras nem brechas. Isso aqui é muito importante, tá? Essa parte aqui que o autor chama a atenção é o seguinte: olha, tem gente que acredita que para ser bom você não pode ter erros, que para ser bom você não pode ter os seus pequenos pecados, as suas misérias. Isso é um completo engano, tá? Na própria passagem que Cristo trouxe, olha, só quem é perfeito é Deus, só quem é completo é Deus. Nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas. Há dias que acordamos um pouco mais cansados, há dias que estamos menos dispostos, há dias que a gente sequer tá com paciência. Isso é normal. Isso acontece porque nós estamos nesse corpo físico. E esse corpo físico, ele sofre paixões, Esse nosso corpo físico, ele sofre a pressão desse mundo, Então, às vezes, a gente está com uma dor de cabeça, a gente está com uma dor nas costas, a gente está com uma dor de barriga, está com TPM, Está com cólica. Tudo isso influencia também no nosso humor. Tudo isso também influencia, às vezes, nos erros que a gente comete. Então, nem sempre a gente consegue ser paciente, nem sempre a gente consegue ser compreensivo, tá? Então, sim, um homem bom, ele tem sim os seus pequenos erros. Isso aqui é importante. Uma pessoa boa, ela tem os seus pequenos erros. Não significa, veja, não é o seguinte, que acho que eu falei no capítulo passado. Tem pessoas que falam assim: não, eu preciso equilibrar a balança, eu não posso ser 100% bom o tempo inteiro. Veja, 100% bom o tempo inteiro você não consegue porque você é um ser humano, tá? Mas você tem que buscar sim ser bom o tempo inteiro. O que não dá é o que o pessoal fala, eu faço movimentos de caridade e agora eu vou ser um pouquinho egoísta comigo. Veja bem, isso não combina, tá? São coisas antagônicas. Ser egoísta um pouquinho não significa que você está equilibrando a balança da caridade, tá? Isso não combina. Ser bom é ser bom em demasia, é ser bom em exagero. Isso aqui eu lembro de uma passagem do Evangelho
que Jesus fala, né? Pergunta para ele, né, mestre, quem é que é o reino dos céus, né? Aí ele fala que o reino dos céus pertence às criancinhas. Por que o reino dos céus pertence às criancinhas? Ninguém entende isso direito, né? Porque também não estudam nada e também não presta atenção no que a tradição explica. Por que o reino dos céus são das criancinhas? Porque as criancinhas, elas amam sem medida. Já viu que você pega uma criancinha, né? Um sobrinho seu, alguém que você está cuidando, teu filho. Eles amam, as crianças, elas amam sem medida. Elas amam demais. Elas estão o tempo inteiro, quando elas brincam com um brinquedinho, elas brincam muito. Elas amam muito. Quando elas estão com o papai e estão com a mamãe, elas querem papai e mamãe o tempo inteiro. Né? Elas querem demais, elas querem aquilo, elas amam, sem um filtro. Né? Elas amam sem apegos, elas amam sem mesquinharia. Elas amam sem fazer cálculos em demasia. Por isso que o reino dos céus são das criancinhas. Quando Cristo fala, olha, o reino dos céus são das criancinhas, porque assim, são aqueles que amam a Deus acima de tudo, são aqueles que amam a Deus loucamente, né? São aqueles que amam a Deus obsessivamente, no sentido de, eu te amo tanto, meu Pai, você que me criou, que eu quero o Senhor, né? A gente pode comparar um pouquinho quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente só pensa naquela pessoa, né? O tempo inteiro, tudo a gente faz por ela, a gente pensa nela, é nesse sentido. E aí não entra a mesquinharia. A mesquinharia é exatamente esse cálculo exagerado que a gente faz de, eu vou dar um pouquinho, porque se eu der demais, eu vou ser visto como um trouxa. Eu vou ser visto como um bobão. Isso é mesquinharia. Isso é a mesquinharia ao amar. Né? Quando pensar, já estou fazendo demais pela minha companheira, fazendo demais pelo meu companheiro, fazendo demais pelo meu filho, eu estou fazendo demais pelos outros. Talvez eu esteja sendo um bobão. Isso não é equilibrar a balança da bondade. Estão entendendo aqui? Tá? Então é importante entender, como já ensinava, né, a tradição, voltando aqui, né, sobre a perfeição, não existe uma pessoa boa nesse mundo que não cometa erros. Isso é importante. Porque eu sei que existe no caminho de muitos. Eu sei que vocês querem ser bons. Sei que vocês querem ser boas pessoas, uma boa esposa, um bom marido, né, um bom trabalhador, um bom filho de Deus. Eu atendo vocês, eu sei que vocês têm esse desejo muito forte no coração. E aí, quando vocês cometem o primeiro erro, vocês ficam assim, poxa, cometi um erro grave. Poxa, Igor, acho que eu não vou conseguir ser bom, acho que Deus não gosta de mim, acho que Ele desistiu de mim, né? Tem gente que já falou pra mim o seguinte, olha, Igor, eu acho que minha vida realmente não faz sentido porque eu cometo tantos erros que eu acho que Deus já desistiu de mim, sabe? Eu acho que já não tem propósito aqui. Tem pessoas que pensam assim, poxa, eu acho que não tem mais propósito, eu já errei tanto na minha vida, eu já tô com 40 e tantos anos, já tô com 50 e poucos anos, acho que não tem como mudar, sabe? Eu acho que já era. Né? A pessoa, ela flerta com essa desesperança, ela flerta com esse desespero. E veja bem, vocês acham que o amor de Deus, infinito como vai desistir de você? Entende? Não vai desistir. Deus está aí para te amar o tempo todo. Entende? E sempre há tempo, sempre há esperança para mudar, sempre há esperança. Agora, como a gente está falando da bondade, que é o caminho da santidade, que é o caminho, né, o caminho para o céu, o caminho para a vida eterna, o caminho da santidade, o caminho de ser bom, ele é um caminho árduo, ele é um caminho difícil, que ele tem que ser trilhado. E a gente está lendo sobre a bondade, como ser uma pessoa boa. Mas isso não significa que ser bom é ser impecável. Eu estou perdendo bastante tempo nessa primeira parte, porque eu sei que vocês entram em desespero e vocês entram um excesso de escrúpulo na cabeça de vocês, que isso gera um pouco de neurose. Será que eu estou sendo bom? Será que eu estou sendo bom? Meu Deus, olha, eu errei, eu não sorri, né? Eu não fiz alguma coisa. Olha só, veja, um justo erra pelo menos 7 vezes ao dia, né? O justo peca pelo menos 7 vezes ao dia. Isso é uma pessoa justa, pessoa boa. O que vocês não podem ser é fazer de conta que vocês são bons. Entende? Cheio de, eu sou bom, então
todos têm que me olhar como... Não, isso aí é vaidade, isso aí, desculpa falar, isso aí é palhaçada. Mas isso é palhaçada, isso aqui não é o que a gente busca aqui, tá? Então, há sim fissuras e brechas nos nossos corações que nos levam ao erro, tá? Mas isso não pode ser justificativa para que a gente sente em cima do erro, e também não pode ser justificativo para que a gente desista. Porque tem gente que é assim, age bem, age uma época muito bem, tá indo muito bem, aí quando comete um erro, 2, 3, começa a ficar triste, começa a ficar desesperançoso, vai falar, esse caminho aí de ser uma pessoa melhor não é pra mim não. Quer saber? Dane-se. Também não dá pra chutar o balde, tá? Eu sei que isso acontece bastante. Então voltando. Mas, dentro deste quadro da inevitável debilidade humana, o homem verdadeiramente bom possui uma qualidade marcante. Nunca o vemos dominado por fraquezas mesquinhas ou baixas. E esse é um ponto importante. O homem bom pode ter, e realmente tem, momentos de ira, de cansaço, de impaciência ou de preguiça. Mas preste atenção, mas não é escravo de sentimentos pequenos no seu coração. Nunca lançam raízes às paixões baixas do calculismo. Não regateia querendo baratear a sua doação, da inveja, do milindre, da reclamação. Ai, olha, meu Deus, como é, né? Do milindre, da suscetibilidade, do ressentimento ou da vingança. É um homem fraco e pecador, como todos os homens, mas ao mesmo tempo é um coração livre da triste teia de aranha que amesquinha muitas almas. O egoísmo e seu irmão gêmeo, o amor próprio doentio, né? Tem um coração maior que essas misérias. Cara, olha só, presta atenção. Cara, isso aqui, o Francisco Faúza, ele hierarquiza, tá? Olha que droga, né? Quando ele fala que uma pessoa boa, uma pessoa boa pode se enfurecer. Uma pessoa boa pode ter impaciência. Uma pessoa boa pode ter cansaço. Uma pessoa boa pode ter preguiça. Mas veja bem, uma pessoa boa, ela nunca tem o sentimento mesquinho de pensar o seguinte: eu vou ver o quanto eu vou me doar por alguém. Tá entendendo? Ele chama aqui, né? Ele não quer baratear a sua doação. Não tem inveja, não tem milindre. E nem tem ressentimento ou de vingança. Ou seja, eu tô dando demais pelos outros, eu tô ajudando demais os outros, eu também não vou ajudar mais porra nenhuma não. Desculpa a expressão, mas é assim que as pessoas pensam. Você fala assim, um sujeito bom, ele sequer pensa isso. Ele pode ter raiva, ele pode ter cansaço, ele pode ter preguiça, ele pode ter tudo, mas ele não deixa de ser bom. Ele não deixa de ser caridoso. Tá entendendo aqui? É sem ficar calculando o amor que você dá para os outros. É sem querer ficar calculando, eu já dei demais, agora eu vou dar pouquinho. Isso não existe no coração de uma pessoa realmente boa, tá? Então, esse dilema que a pessoa fica, né? Ai, meu Deus, será que eu estou me vendo como um otário, né? Acho que eu vou parar de... internet. Né? Acabei de lembrar. O que existe muito na internet hoje em dia? Geralmente as pessoas pegam uma foto de um leão, não é assim? Põe uma foto de um leão e põe assim: cansei de dar prioridade para os outros, agora vou dar prioridade para mim. Cansei de me doar para os outros, agora vou olhar para mim, né? Aí põe uma foto de um lance. Já viram isso na internet? Geralmente tem aqueles negócios de aqueles perfis de prosperidade, perfis de empreendedor, perfis de não sei o que, né? Aí o cara tá ali, não, agora eu vou ser o gostoso, agora eu vou fazer as coisas pra mim. Cara, isso, vou te falar, desculpa falar, isso é babaquice, isso é palhaçada, isso não é flertar com uma pessoa boa, flertar com ser uma pessoa evoluída. No máximo ali que você vai ser uma pessoa egoísta com um pouco mais de dinheiro no bolso, tá? E que no final a gente sabe que tu vai morrer e teu dinheiro vai embora, meu filho, né? Você vai pra valeta, você vai virar presunto, você vai morrer igual a todas as pessoas, né? Um rei morre igual a um plebeu, né? Um rei morre igual a um mendigo, né? O milionário morre igual a um mendigo. E a única coisa, né? Ou a mulher forte, põe a Mulher Maravilha assim, né? Pá, a Mulher Maravilha assim, toda bonitona, né? Toda gostosona lá. Não, agora, não. Ou a mulher forte ou aquela mulher andando no vestido colado de salto, entrando num jatinho, né? No jatinho dela assim, agora eu sou uma mulher forte, né? Cara, desculpa, mas isso é babaquice. Desculpa falar isso pra vocês. Isso é uma babaquice espiritual
sem fim. Isso é bobeira. Isso não vai levar a nenhum desenvolvimento espiritual. Só vai levar a mais egoísmo, tá? Né? Isso pode perceber, pode entrar nesses perfis de prosperidade e tal. E veja bem, eu não estou fazendo uma apologia contra o dinheiro. O dinheiro é muito bom. Aliás, eu quero muito que vocês ganhem dinheiro. Eu quero muito de verdade, eu quero muito que vocês ganhem dinheiro. Inclusive, tem muito paciente meu que eu estimulo a ganhar dinheiro. Estimulo a ganhar dinheiro. Só que assim, entenda, dinheiro, ele não é um fator que vai fazer você ser uma pessoa boa ou não. Tá entendendo aqui? Isso aqui é uma meditação espiritual. A gente está fazendo uma meditação espiritual pra gente fazer o quê? Pra gente rever o que realmente importa nessa vida. Então, via de regra, se vocês continuarem assistindo esse programa aqui, vocês vão perceber que eu sempre vou falar de morte. Eu sempre vou falar do que verdadeiramente importa, né? Eu sempre vou falar, tipo assim, eu vou lembrar de você o seguinte: meu filho, tu vai morrer, cara. Tu vai deixar esse mundo, cara. Você não é esse ser poderoso, gostoso, com saúde que você tem hoje. A tua saúde vai acabar. Teu dinheiro vai acabar. Teus amores vão morrer. E aí, o que você vai fazer com isso, meu filho? Seus amores vão morrer, porra. Eu nunca parou pra pensar que talvez teu filho vá embora antes de você. Talvez você vá embora antes da tua mulher, teu marido. Teu pai, a tua mãe, eles vão embora. E aí, qual é a resposta que você vai dar? Você vai dar uma resposta que você vai dar dinheiro pra eles. Tá entendendo? Vai dar dinheiro. O que você vai fazer quando teu pai estiver lá no leito de morte? Você vai dizer que não, só um minuto, me dá mais meia hora aqui que eu estou numa reunião muito importante, eu vou ganhar mais milhões aqui. Teu pai está lá no leito de morte querendo ter um abraço teu. E aquela saudade eterna que fica no peito, cadê? Tá entendendo? É isso aqui, essa meditação que eu estou fazendo com vocês aqui todo santo dia é para lembrar vocês o que verdadeiramente importa, meu filho. Às vezes, a gente tá uma vida inteira buscando, poder, dinheiro, influência, mas meu filho, cadê? Cadê o que verdadeiramente importa? O que verdadeiramente importa é ser bom. É buscar esse reino dos céus. Porque essa é a resposta que vai fazer você vencer a morte. Não é dinheiro, não é saúde, não é um corpo dos sonhos, não é uma... Às vezes não é uma família. Tem gente que quer ter família, não é. Às vezes não é família, cara. Mas a família é uma forma de viver esse mundo. Tá entendendo? Não é sempre a família. Tem gente que fala, Igor, quando tiver uma família eu tô pronto. Tá, meu filho, não sei. Tá? Então vamos lá. Então este é um dos motivos porque a sua bondade irradia com um calor atraente. A mesquinhez ensombrece e degrada a bondade. Quando admiramos alguém e inesperadamente descobrimos o que está dominado por algumas dessas paixões pequenas que acabamos de mencionar, que é a mesquinharia, sentimos uma profunda decepção. Não é assim? A gente não dá aquela brochada? A gente olha assim, pô, o cara é mó interesseiro, cara. É como se a luz divina que até então iluminava nele ideias de grandeza, de repente se estivesse empanado. Nobre pela sua coerência e livre de mesquinhez, o homem bom se nos revela assim em toda a sua riqueza espiritual. Só ele é capaz de harmonizar traços morais que na maioria dos homens apenas se encontram de forma parcial ou conflitante. Né? São aquelas pessoas que de vez em quando elas são boazinhas. Né? A verdadeira bondade sabe conjugar estavelmente a energia na atuação e a compreensão com as pessoas. O entusiasmo pelos ideais, trabalhos, objetivos e o desprendimento. A firmeza de critério e a prudente flexibilidade, a equanimidade e o ardor, a serenidade e a paixão, a grandeza de alma, o que não se conforma com a mediocridade e a humildade de coração. A capacidade de ser, ao mesmo tempo, um grande despertador de inquietações, alguém que nos sacode a inércia e o comodismo em transmissor de paz. Ou seja, essa pessoa boa, ela estimula os outros a serem melhores, como a gente já está vendo, né? Ser bom é realmente elevar o outro. Cara, eu canso de falar isso para vocês, quem já me segue aqui há muito tempo, eu falo isso para vocês. Bicho, às vezes eu recebo gente em consultório, né, para atender. Cara, às vezes a pessoa ela tem uma vida muito bonita, assim, de cara, né? Bonita pro nosso tempo, né? Tem dinheiro, tem um carrão, pô, tem ali, né? Às vezes tá casado, às vezes não tá casado. Parece que a vida tá normal. Mas o espírito da pessoa tá totalmente deformado.
totalmente deformado. E a pessoa, ela não se vê feliz, ela percebe isso, ela fala assim, eu não sou feliz. Cara, conquistei o mundo, já atendi um banqueiro uma vez, né? Cara, ele falou assim, cara, eu preciso de mais, assim. Cara, eu quero um banqueiro, rico pra caramba. E aí, ele falou assim, Igor, parece que tem uma coisa aqui me carcomindo por dentro. E eu não sei o que é. E tem medo de morrer e tudo. Por que ele tem medo de morrer? Porque ele sabe que se ele morrer, o espírito dele não aguenta. Até que um dia ele falou, cara, eu acho que eu sou egoísta pra caramba. Até que ele percebeu que ele nunca olhou pra esposa dele. Nunca olhou pros filhos dele direito. E depois de quase 60 anos foi olhar pra eles. Tudo bem, antes tarde que é mais tarde. Perfeito. E qual foi o processo dele se tornar homem bom? É esta porcaria aqui que eu estou falando pra vocês. Isso aqui. Por isso que ele tinha medo de morrer. Porque ele sabia que ele não estava vivendo de um modo que, se ele partisse desse mundo, ele ia partir com os verdadeiros tesouros. Entendendo? E cultivando os verdadeiros tesouros no coração daqueles que ele ama. Ele não, caraca, não posso. E ele estava certo. A intuição dele estava certa. Ele falou, caraca, eu não posso partir vivendo essa podridão que eu tenho por dentro. Qual foi o processo que eu fiz com ele? Exatamente isso aqui, meditação. Meditação sobre a bondade, meditação em servir, meditação em ter tempo de qualidade com a mulher e com os filhos. Com os filhos já não dá porque já estava velho, né? Mas no caso, com a mulher dele, né? Entende? Beleza? Então vamos lá. Já está dando 20 minutos aqui, já vou acelerar aqui. Qualidades que parecem contrárias e até incompatíveis convivem em equilíbrio na alma do homem bom. São como as cores diversas que se fundem numa única luz. Por isso, o homem bom deixa-nos sempre a impressão de ser um homem completo, em que as virtudes atingem medida certa e compõem um conjunto de rara beleza e equilíbrio. É isso que as torna sugestivas e atraentes em citações à imitação. Né? E a gente encerra aqui essa leitura. Mas o grande, e a gente continua amanhã, tá? A grande mensagem de hoje, né, que a gente leu, é sobre a mesquinharia. Acho que vocês conseguiram entender, né? Sobre a mesquinharia e não desistir quando nós erramos, tá? A mesquinharia em amar, ela impede você de ser uma pessoa realmente boa, tá? Então só tô sintetizando e resumindo aqui o que a gente falou. Então, assim, você tem que ser bom não porque o outro irá pagar na mesma moeda. Porque às vezes a gente tem essa ideia de hoje em dia, é uma ideia meio pagã, assim, né? Uma ideia meio cósmica de que o universo ele tende ao equilíbrio o tempo todo, né? Então, por exemplo, se você dá sempre, uma hora você vai receber isso. Ou seja, então você já entra com uma mentalidade de que se você der, de que se você serve, você será servido em algum momento. Como se fosse um grande equilíbrio cósmico, né? Então, por exemplo, se eu tiro de mim, estou dando para o outro, em algum momento alguém irá então preencher esse vazio que ficou porque eu passei por uma outra pessoa. Veja, isso é uma visão pagã, né? Pagã, moderna, de que tudo leva ao equilíbrio. E veja, não é bem essa visão que eu estou passando para vocês, mas é uma visão que é o seguinte: a bondade real é aquela bondade em que você dá para o outro, que você serve o outro, não interessa se isso irá voltar para você. E via de regra não volta, tá? Via de regra não volta. O que volta para você é um desenvolvimento espiritual interior. Você é bom não porque você vai receber algo em troca, mas você é bom por um imperativo moral teu. Porque você sente essa necessidade de ser bom. Porque você é impelido a ser bom. Porque você é quase que obrigado. A tua consciência quase que espreme você de falar, cara, eu tenho que ser bom, eu tenho que servir essa pessoa, fazê-la feliz, independente se depois ela vai falar mal de mim ou não. É porque isso me obriga, o meu espírito me obriga a servir e amar ao outro, né? Porque esse é o processo de Deus conosco. Primeiro Deus nos ama e depois desse amor que a gente recebe, a gente continua desaguando esse amor para as outras pessoas. Veja, você só existe, preste atenção nisso, você só existe porque Deus te amou primeiro, meu filho. Você só está aqui nessa existência porque Deus, por um motivo louco de amor e paixão, Ele te criou.
Você poderia não existir, já parou para pensar nisso? Você poderia não existir, você poderia não estar aqui, mas Deus, por um movimento de amor livre, gratuito, Ele vai e cria você. E Ele te ama tanto que você vem em existência, você poderia não existir. Você poderia, já parou para pensar nisso? Você poderia não existir. Ele então cria você. Pum! Então o primeiro movimento é dele para você. E você testemunhando esse amor de Deus, então você continua, né, essa corrente de amor. Se eu receber amor de Deus, eu então mantenho e desago esse amor nas pessoas. Por isso que todo movimento de amor, todo movimento de caridade, todo movimento de bondade, ele é para fora. Ele nunca é para dentro. Vocês estão entendendo? Ele nunca é para dentro. Por isso que a mesquinharia, ela mata. Porque a mesquinharia é o quê? É o olhar para si. É meu. Não, eu não vou amar. Deixa quieto. Entenderam? Por isso que a mesquinharia, ela não combina com a bondade. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Até amanhã. Beijo, abraço, fique com Deus. Tenha uma belíssima manhã. Tchau, tchau.